Fala, sobreviventes, porque olha, eu acabei de terminar esse episódio 5 da quarta temporada de From e, sinceramente, esse foi um dos episódios mais absurdos da série inteira. Sem exagero, foi aquele tipo de episódio que começa estranho, vai ficando cada vez mais pesado e quando você percebe, a série simplesmente explode a sua cabeça com revelações gigantescas. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje tem muita coisa para analisar. Porque esse episódio confirmou teorias antigas, revelou o verdadeiro significado das aparições do Jade, mostrou que os pesadelos literalmente ganham vida e ainda entregou uma possível maneira de matar essas criaturas. E sério, depois desse episódio, nada mais vai ser igual em From. A abertura já começa exatamente do ponto onde o episódio anterior terminou. Donna, Alice, Pat e Roger estão encarando aquele negócio flutuando no lago. E honestamente, só aí já começa o desespero, porque aquilo parecia errado em todos os sentidos possíveis. Mas mesmo assim, Donna decide puxar aquilo para fora da água. E eu fiquei o episódio inteiro pensando, por que quem, em sã consciência, olha para um objeto amaldiçoado flutuando num lago misterioso e pensa, vamos trazer isso para perto? Mas a lógica dela até faz sentido. Eles iam precisar passar a noite ali, e Donna prefere descobrir logo o que está subindo do lago do que dormir sem saber o que existe debaixo daquela água. Só que aí vem o detalhe importante. Quando eles puxam aquilo, descobrimos que são bonecos em tamanho real. Bonecos completamente perturbadores, cobertos de sujeira, alga, lama, como se estivessem afundados ali há décadas. E nesse momento, a Donna fala uma coisa muito importante. Ela diz que talvez aqueles bonecos não estivessem ali por acaso. Talvez eles tenham sido colocados no lago para manter alguma coisa presa lá embaixo. E isso muda completamente a interpretação da cena, porque mais tarde o episódio praticamente confirma que aquele lago é um lugar onde pesadelos tomam forma física. Enquanto isso, Ethan e Tabitha enterram um pássaro morto, porque Ethan acreditava que aquele lugar era o Lago das Lágrimas e que a água poderia salvar o animal. Só que não funciona, o pássaro morre e isso destrói um pouco daquela esperança inocente do Ethan. E aí vem uma das frases mais importantes da cena, quando Ethan pergunta para Tabitha se eles vão ficar bem. E sinceramente, em From, quando alguém pergunta isso, normalmente a resposta é não. Depois disso, o episódio corta pro Jade, e aqui começa uma das melhores partes da temporada inteira, porque finalmente vemos o Jade entrando completamente na loucura dos cogumelos. E sério, essas cenas ficaram perfeitas. As aranhas aparecem de novo. Isso não é coincidência. A série está conectando essas aranhas diretamente ao Lago das Lágrimas e aos pesadelos antigos daquela cidade. O Boyd vira praticamente o guia espiritual do Jade durante a viagem. E eles criam uma palavra de segurança, Capricorn. E isso parece só uma piada no começo, mas mais tarde virá algo extremamente importante. Porque quanto mais o Jade mergulha nas visões, mais percebemos que aquilo não são apenas alucinações, são memórias. E aí vem uma revelação gigantesca. O Jade começa a ouvir um violino e encontra uma versão mais jovem dele mesmo tocando. Só que logo depois aparecem Christopher, o soldado, o homem esmagado, o cara com o olho perfurado, todas aquelas figuras bizarras que o Jade viu durante a série inteira. E então a bomba explode. Todos eles são o próprio Jade. A série finalmente confirma que aquelas aparições eram versões passadas dele, reencarnações, pessoas que já estiveram naquele ciclo antes. E o pior, o jovem Jade ainda fala que existem muitas outras versões além daquelas, ou seja, esse ciclo acontece há muito mais tempo do que imaginávamos. E o detalhe mais assustador é descobrir como essas versões morreram, porque o Jade percebe que nenhuma delas foi morta pelas criaturas da floresta, elas foram assassinadas por pessoas. Isso é gigantesco.
gigantesco, porque significa que sempre que alguém descobre a verdade sobre aquele lugar, os outros acabam se voltando contra essa pessoa. E aí, o episódio entrega outra frase absurda. O jovem Jade diz que as crianças estavam chamando por ele. E quando Jade pergunta sobre a Tabitha, a resposta é ainda pior. Para ela, é pior. E isso é aterrorizante, porque a série está deixando claro que Tabitha tem uma ligação muito mais profunda com aquelas crianças sacrificadas. Enquanto isso, outra trama extremamente importante acontece na clínica. Marielle começa a sofrer visões depois do contato com Sofia. Marielle começa a ouvir gritos vindos do rádio, mas não são gritos normais. Ela descreve aquilo como o sofrimento de todas as pessoas que morreram naquela cidade, como se existisse alguma entidade antiga se alimentando da dor das vítimas, mesmo depois da morte. E isso talvez seja uma das revelações mais importantes da temporada inteira, porque finalmente temos uma ideia do que aquele lugar realmente é. Não apenas uma prisão, mas algo vivo, algo antigo, algo que se alimenta do sofrimento humano. Enquanto isso, temos outra cena pesadíssima envolvendo Victor e Henry, porque finalmente vemos o peso psicológico de tudo isso destruindo o Henry. E essa cena foi incrível, porque durante anos o Victor parecia o personagem mais quebrado da série, mas agora percebemos que ele é justamente o contrário. Victor sobreviveu, Victor se adaptou, Victor aprendeu a suportar o horror. Já Henry não consegue lidar com absolutamente nada daquilo. E quando ele começa a beber e cantar aquela música antiga no Colony House, a cena fica devastadora, porque percebemos que o Henry finalmente entende o que aconteceu com Miranda, e isso destrói ele completamente. E o mais triste é ver o Victor tentando proteger o próprio pai, enquanto também percebe que talvez nunca devesse ter contado a verdade. Mas o episódio ainda estava aguardando o momento mais insano, porque quando chega a noite no vilarejo, Tabitha finalmente lembra da origem daqueles bonecos. Eles eram dela. Quando criança, ela brincava com aqueles bonecos, até que um homem ficou assustado com os pesadelos que eles causavam e jogou todos no lago. Só que depois que esse homem morreu, os pesadelos saíram da água, e então acontece. As criaturas aparecem. Só que essas criaturas são diferentes das normais. Os talismãs não funcionam contra elas, e isso muda completamente as regras da série. Uma das criaturas invade a cabana e mata Roger brutalmente. Outra pega a Pat, queimando literalmente o rosto dela. E nesse momento eu jurava que a dona ia morrer. Sério, quando aquela criatura segura a dona pelo pescoço, eu achei que tinha acabado. Mas aí acontece a maior revelação do episódio. Tabitha usa um dos totens e mata a criatura. Ela mata a criatura. Isso é absurdo, porque finalmente descobrimos que os totens realmente têm poder. Eles não são apenas símbolos misteriosos. Eles funcionam como armas contra os pesadelos do lago. E isso pode mudar completamente o rumo da série. Só que o episódio ainda entrega mais uma revelação gigantesca no final. Jade encontra uma porta escondida no porão do Colony House, entra por um túnel subterrâneo e chega exatamente no lugar onde as criaturas dormem. Mas não para aí, porque no fundo daquele túnel existe uma espécie de templo, e é ali que descobrimos a verdade mais assustadora até agora. As crianças foram sacrificadas naquele lugar, e tudo parece conectado ao ciclo das reencarnações do Jade e da Tabitha. Só que antes dele conseguir entender completamente, as criaturas cercam ele, e o monstro loiro fala algo inacreditável: "Você nunca foi o inteligente." Eles empurram Jade para dentro de uma espécie de túmulo, enterram ele vivo, e uma das crianças finalmente fala: "Angui." E aí, bum! Jade desperta na delegacia. Ele nunca saiu dali, tudo aconteceu dentro da mente dele. Só que mesmo assim, aquilo era real, porque agora ele sabe onde as crianças estão, e ele acredita que finalmente descobriu como sair daquele lugar. E sinceramente, esse episódio foi uma obra-prima. Finalmente a temporada voltou com tudo. Revelações gigantescas, horror psicológico, conexão entre os personagens, explicações importantes e aquela sensação constante de que estamos chegando perto da verdade. E se os próximos episódios continuarem nesse nível, essa pode
acabar sendo a melhor temporada inteira de From. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O Homem de Amarelo está controlando tudo? Os totens conseguem matar todas as criaturas? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler as teorias de vocês. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Deixa o like porque isso ajuda demais. E até a próxima, sobreviventes. Porque depois desse episódio, dormir tranquilo ficou impossível.